Olá, tudo bom? Eu sou o Leonardo Antunes, né, professor do curso de Técnicas de Aprendizagem e Memorização. Eu ministro esse curso em Belo Horizonte, né, e no site queromemorizar.com.br. Nós estamos na nossa quinta aula. Tá? Para quem não assistiu às 4 primeiras aulas, eu aconselho que volte, assista as 4 primeiras aulas e para a gente dar continuidade ao nosso curso. Nós estamos falando aqui das 5 grandes regras, né, para o processo de memorização. Tá? Então, na verdade, essa é a quinta regra, mas existem 6 regras, né? Nós estamos na quinta regra. Então, nós vamos iniciar aqui a quinta regra. E a quinta regra, gente, ela diz o seguinte: a memorização ela acontece se houver entendimento do assunto, quando as imagens geradas forem incomuns e se houver repetição. Então, entendimento, gente. O que é um entendimento? Quando que eu sei que eu aprendi aquela matéria que eu estudei? Quando que eu vou ter certeza que eu entendi aquela matéria? Gente, eu tenho certeza que eu entendi aquela matéria quando eu consigo explicar essa matéria para alguém. Se eu conseguir explicar a matéria para minha avó, por exemplo, é porque eu entendi a matéria. Eu não preciso de explicar para minha avó, posso explicar para um amigo, para um vizinho, para a mãe, para o pai, ou para o gato, cachorro, periquito, ou eu posso explicar para mim mesmo. Se eu conseguir explicar aquela matéria, significa que eu entendi aquela matéria, tudo bem? Então, esse é o entendimento, beleza? Incomum, gente. Vocês vão perceber que na memorização, como a gente trabalha a imagem, eu falei lá atrás, né, que nosso cérebro ele funciona por imagem. Então, como a gente trabalha por imagem, o que é a memorização? O que é o processo de memorização? É um processo de associação de imagens, então eu vou criar uma associação de imagens, só que essas imagens elas não podem ser reais. Tá? Se eu crio uma associação de imagens comuns, que eu vejo no meu dia a dia, isso não é muito eficiente. Pode até ser que funcione, mas não é muito eficiente. A regra básica da memorização é a associação, gente, ela tem que ser incomum. Ela tem que ser algo maluco, ridículo. Quanto mais ridículo, quanto mais maluco, quanto mais ilógico for, melhor. Tudo bem? Então, para entender isso melhor, eu vou abrir aqui na tela toda e vou explicar para vocês. Eu vou dar um exemplo de como que o incomum, como que aquilo que é ridículo, maluco, exagerado, fixa melhor na nossa mente. Olha só, imagina o seguinte, eu estou aqui num estúdio em Belo Horizonte, né, na rua São Paulo, se alguém conhecer, né, Belo Horizonte, sabe que a rua São Paulo é uma rua muito movimentada, e digamos que vocês vieram aqui no estúdio me conhecer, e nós saímos aqui juntos, né, eu estou num prédio, então nós saímos aqui da porta do prédio, na porta do prédio tem a rua São Paulo, onde passam centenas de carros o tempo inteiro. E nós estamos aqui na porta do prédio conversando, né? Vamos imaginar que nós estamos aqui conversando e de repente vem 2 carros, né? Um carro em baixa velocidade, o outro também em baixa velocidade, e um dá uma encostada na traseira do outro. Aqui em Minas Gerais a gente chama isso de totozinho, né? Dá um totozinho na traseira do outro. É uma batida tão insignificante, tão irrisória, que os caras nem descem para olhar, eles vão embora, né? nem percebem que um encostou na traseira do outro. Eles vão embora, tudo bem. Gente, essa imagem, se a gente presenciou isso, a gente não vai nem dar confiança, não vai nem dar importância para essa imagem, porque foi algo tão insignificante. Agora imagine a mesma situação. Vocês vêm aqui no estúdio, né, me conhecer, a gente sai aqui do estúdio juntos. Quando a gente pisa na porta do prédio aqui, né, eu estou vendo a rua, os carros passando na rua, nós estamos vendo aqui conversando. De repente vem um carro em alta velocidade, bate na traseira do outro carro que está parado, ele capota, atropela 3 pessoas do outro lado da rua, bate no muro e explode. Imaginem essa situação. Gente, se a gente presenciar esse fato, provavelmente isso vai ficar na sua memória para o resto da sua vida. Você vai ter lá 90 anos, você vai estar contando isso para o seu neto, para o seu bisneto. É uma informação, gente, que normalmente a gente não esquece. Por quê? Porque causou um choque emocional muito grande. Lembram lá atrás que eu falei? Uma das grandes regras da memória é tudo aquilo que causa um choque emocional muito grande, uma carga emocional muito grande, que desperta a nossa atenção, né?
Na hora do acidente, eu não vou estar lá pensando o que eu vou comer amanhã. Eu estou lá presenciando um acidente fantástico, uma coisa que eu nunca vi na vida, né? Eu não vou estar lá pensando na prova que eu tenho amanhã. Não, eu estou pensando, eu estou focado naquilo ali. Eu estou presente naquele momento. Então, normalmente, gente, acidentes, eles ficam gravados na nossa memória. Quem já sofreu um acidente, ou já vivenciou, ou já presenciou, já vivenciou um acidente, sabe muito bem disso. Você lembra de detalhes do acidente, você lembra da roupa que você estava, você lembra das pessoas que estavam com você, você lembra de coisas que, com detalhes, você lembra de detalhes daquele acontecimento. Então, a gente não se lembra de coisas que a gente fez ontem, mas a gente consegue se lembrar de coisas que aconteceram há 20 anos atrás. Por quê? Porque causaram um choque emocional grande. Então, na memorização, gente, a gente vai usar muito isso. A gente vai criar imagens malucas mesmo, coisas exageradas, ridículas, coisas que são incomuns, que não acontecem no nosso dia a dia. Para quê? Para a gente poder memorizar uma determinada informação. Então, o processo de memorização ele funciona assim. A gente vai criar uma sequência de imagens, tá? Uma associação de imagens de forma bem ridícula mesmo, bem exagerada. Eu vou passar um vídeo para vocês que vai ilustrar um pouco disso. Tá? Então, é um vídeo que eu peguei no YouTube, tem a referência dele aí, quem quiser assistir esse vídeo. Tá? Mostra aí uma situação de um acidente, né? Um acidente impressionante, e vocês vão perceber que a pessoa que vivenciou isso, a pessoa que estava lá naquele local, ela não vai esquecer isso nunca mais. Tá? Então, eu vou colocar o vídeo para rodar aqui e eu volto comentando o vídeo na sequência. ¿Cuánto es? ¿De cuánto es? 250, parce. Pues, o sea, sí, o sea, no es que sea la gran cosa, pero pues para empezar está bien. ¿Una vueltica? No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya. Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. Pero miramos. Sí, claro. Huevón, mi moto. Rica, veamos el carro. Bueno, ¿qué hubo? Ayudemos a ese man entonces. Corra, cuidado. Hueputa. Ábrase, huevón, ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, huevón. Pero camine. Hueputa. Marica. Gente, olha só. O que aconteceu aí? Vocês viram aí que foi um acidente impressionante, né? O carro passou a 3 centímetros da perna do cara, levou a moto, jogou a moto longe, o carro capotou e explodiu. É uma imagem, gente, que a pessoa não esquece nunca mais. Tá? Provavelmente isso, eu acredito que foi uma montagem, não sei se foi uma montagem, mas eu não acredito que isso foi real. Acho que, não sei se realidades desse tipo acontecem, mas independente disso, se você tivesse visto isso acontecendo, ou tivesse presenciado, tivesse lá naquele momento, tivesse acontecendo com você, é uma imagem que você não esquece nunca mais, nunca mais. Isso vai ficar na sua memória para sempre. Tá? Então, guardem isso. Tudo aquilo que causa um choque emocional muito grande, ou tudo aquilo que é ridículo, é exagerado, é ilógico, é incomum para o nosso dia a dia, tende a ficar na memória com mais facilidade. Lembrem lá do 11 de setembro, né? Quem tem mais de 25 anos, aí, quem tem aproximadamente acima de 30 anos, vai lembrar muito bem. Lembra de detalhes, sabe de onde estava no momento, sabe que horas, né? Que hora aproximada aconteceu aquele incidente. Então é isso, gente. A memorização ela acontece quando eu crio algo em comum. Tudo bem? Então nós vamos usar muito isso. Além disso, gente, outro processo importante, né, no estudo, né, na memória, na memorização, é a repetição. A repetição ela tem que acontecer. Tá? Mas, vocês viram aí que eu coloquei a imagem, né, de trigêmeos. A repetição ela tem que acontecer, mas não na forma de decoreba. O que a gente faz normalmente? Né? A gente senta e fica repetindo aquela informação até decorar. Não, gente. Primeiro eu vou entender o assunto. Tá?
Aí, depois que eu entendi o assunto, eu vou criar uma história maluca relacionada àquele assunto. Aí sim, eu vou criar repetições. Só que as repetições na memorização, elas não são sequenciais. Eu não tenho que ficar repetindo, repetindo, repetindo. Além de ter que repetir menos vezes, eu vou criar um processo chamado de repetição espaçada. Então, eu vou abrir na tela cheia aí para vocês verem. Eu tenho aqui um quadro, vou abrir no slide. Eu tenho um quadro aqui de repetições espaçadas. Então, o que eu fiz? Eu estudei a matéria hoje, por exemplo, tá? Então, eu estudei a matéria hoje. Aí, o que eu tenho que fazer, gente? Para aquilo fixar na minha memória, primeiro, eu tenho que fazer uma revisão antes de dormir. Antes de dormir, eu tenho que fazer uma revisão daquela matéria que eu estudei. Por quê? Porque se eu não fizer isso, vocês lembram lá de trás, quando eu falei do sistema límbico, quando a gente vai adquirindo a informação durante o dia, ao longo do dia, e aquela informação ela vai sendo guardada no nosso sistema límbico, né? Então, eu estou armazenando um monte de informação, né? Então, aquela informação, se eu não der um reforço para ela no mesmo dia, antes de dormir, é na hora que eu durmo em que eu vou limpar aquela informação. Eu vou jogar o que não é importante fora e vou armazenar o que é importante no meu córtex. Então, gente, eu vou abrir aqui a tela, né, eu vou abrir aqui o slide em mim. Se eu não guardar se eu não reforçar aquela informação, então eu estudei de manhã, eu tive uma aula bacana de manhã, entendi tudo que o professor falou. Se eu, durante esse período em que eu estou acordado, se eu não fizer a primeira revisão, não fizer uma revisão daquele conteúdo, se eu dormir e deixar para fazer só no dia seguinte, eu vou perder, gente, algo em torno de 50% daquela informação. E perde mesmo, se você não fizer a revisão no primeiro dia. Então, vou voltar aqui para o quadro de revisões. Se eu estudei hoje, fiz a primeira revisão, tá? Aí, no dia seguinte, eu vou fazer uma revisão, e aí eu posso espaçar essa informação. Eu posso fazer a revisão 3 dias depois, eu posso fazer a outra revisão 1 semana depois. Uma semana depois, eu posso fazer a revisão com 1 mês, 6 meses. Então, eu vou espaçando. Não existe uma regra, tá? A regra é, se o assunto for muito denso, tiver muita informação, é que você faça várias revisões, até você fixar aquilo na sua memória, tá? Agora, se for um assunto mais simples, um assunto que tenha menos informação, você pode espaçar mais. Você aprendeu hoje, fez a sua revisão antes de dormir, beleza. No dia seguinte você pode dar uma revisada, depois você pode dar uma revisada 1 semana depois 1 mês depois, tá? Então isso vai depender da informação. Se for uma informação muito complexa, um assunto muito complicado, você tem que fazer uma revisão mais, tem que fazer mais revisões num curto espaço de tempo. Se a informação ela é menos complexa, você pode espaçar mais, você pode fazer menos revisões e espaçar mais o tempo. Fazer uma revisão por mês, uma revisão a cada 6 meses, tudo bem? Então está aí o quadro de revisões. Gente, o flashcard, eu vou abrir na tela toda aqui. O que é o flashcard, gente? Flashcard é uma técnica de estudo muito utilizada, tá? Americano gosta muito disso. O que é um flashcard? Flashcard é um cartão de memória, tá? Então, eu vou escrever na frente do cartão uma informação. Então, aqui no caso eu dei um exemplo, né, uma pergunta. Quem é o atual presidente do Brasil? Aí tem a pergunta na frente do cartão, tudo bem? E no verso do cartão eu vou colocar a resposta. Então, eu vou pegar aquele cartãozinho e vou ler o cartão. Tá? Então, eu vou abrir aqui tela cheia para vocês entenderem aqui como que funciona. Eu fiz um cartãozinho. Então, na frente do cartão eu vou colocar a pergunta e atrás eu vou colocar a resposta. Então, num determinado dia eu vou puxar um cartão e vou olhar. Eu vou ler a pergunta e vou ver se eu vou puxar na minha memória para ver se eu consigo responder aquela pergunta. Se eu conseguir responder com facilidade, eu posso programar aquele cartãozinho para revisá-lo daqui 1 mês, por exemplo, se foi uma informação simples. Se for uma informação que eu tive dificuldade para responder, eu posso me programar para revisar aquilo um dia depois. Tá?
Se foi uma coisa muito complexa, eu tenho que revisar no mesmo dia. Eu tenho que ir lá buscar a resposta daquela informação e eu tenho que fazer uma revisão naquele mesmo dia. Tá? Então, gente, o flashcard ele é muito usado para aprendizado de inglês, por exemplo. Eu posso colocar na frente a palavra, por exemplo, house. Né? Eu tenho a palavra na frente do cartão, tudo bem? E nas costas do cartão eu tenho a imagem. Então, eu coloco palavra em inglês e imagem nas costas. Então, eu vou olhar para aquela palavra, house. Eu vou olhar e vou ver o que significa house. Né? Então, se eu conseguir acertar, eu vou dar a resposta e vou virar o cartão. Se eu acertei, eu posso programar isso para ver lá na frente, ou se já tiver fixado na minha memória, eu nem preciso revisar aquele cartão mais. Então, o flashcard ele é muito eficiente, tá? É muito utilizado para aprendizado de língua. Eu vou abrir a tela cheia aqui. Se vocês quiserem buscar, tem um link, essa referência embaixo. Tem um site que chama Anki. Esse Anki é um programinha que você baixa no seu computador, ele é gratuito e ele é um flashcard eletrônico. Então ele é muito eficiente, por quê? Porque você pode usar os seus cartões de memória, você pode colocar várias informações, inclusive você pode colocar informação de texto. Você pode ter na frente do seu cartão um texto inteiro, cheio de informações, e nas costas perguntas relacionadas àquele texto, na verdade as respostas relacionadas àquele texto. Eu posso ter um mapa mental, nós vamos estudar mapa mental aqui, eu posso ter um mapa mental na frente do cartão, né? E nas costas eu posso ter respostas, ou posso ter perguntas ou respostas relacionadas àquele mapa. Tá? Então, é uma forma muito eficiente de estudo. O flashcard ele é legal porque ele programa o seu estudo. Então, você entra no programa, cria o seu cartão, você vai lá, você que vai dar a informação para ele. Tá? Então, você colocou lá na frente do cartão uma informação e atrás do cartão você colocou a resposta. Tá? Então, você leu hoje o cartão. Se você achou fácil, né, você respondeu com facilidade, você vai informar para o programa que foi fácil. Aí ele vai reprogramar para você ver daqui 3 dias, daqui 6 dias. Então o próprio programa, de acordo com a informação que você der para ele, se você achou fácil, médio ou difícil, ele vai reprogramar aquela revisão. Tá? Então é muito eficiente, é uma revisão programada. É um programinha muito bacana, você pode baixar, ele é gratuito pela internet. Beleza? Vamos lá. Gente, essa é uma informação, pode abrir aqui para mim no slide. Essa é uma informação que eu acho que ninguém pode morrer sem saber disso. Eu acho que você deve, antes de morrer, você deve conhecer essa informação. Dicas para o aprendizado de língua estrangeira. Para quem não sabe, né, não fala inglês ou está querendo aprender inglês, gente, essa é uma grande dica. Existe um curso aí, inclusive eu iniciei esse curso, é fantástico, eles usam técnicas de aprendizagem acelerada, tá? E a proposta do curso é que eu aprenda o inglês em 6 meses, então, assim, é algo realmente revolucionário, tá? E esse curso, na verdade, é uma universidade, chama Universidade do Inglês, quem quiser acessar lá o site, www.universidadedoinglês.com.br, tá? E a dica que eu dou aqui, gente, para o aprendizado de língua estrangeira é a seguinte, é o que eles falam lá, né? Para você aprender o inglês, a primeira grande dica para você aprender uma língua estrangeira é esqueça a gramática. Não tente aprender uma língua estrangeira usando gramática. Uma criança, quando ela está aprendendo a falar, aprendendo a ler, né? Não, na verdade, quando ela está aprendendo a falar, qual que é o processo natural, gente? A criança ouve um monte de informação, tá? A partir do momento que ela começa a ouvir aquela informação repetidas vezes, ela começa a entender. Então ela primeiro ouve, depois ela entende. E depois que ela ouviu e entendeu, ela começa a falar. Esse é o processo natural. Então eu ouço, né? Depois eu entendo e depois eu falo, tá? Aí, depois que eu aprendo a falar, a criança com 3, 4, 5 anos, né, que ela está aprendendo aquele processo de aprendizado, aí sim é que ela vai para uma escola aprender a escrever e a ler. Então, o processo natural é ouvir, né, entender e falar. Depois é que eu vou ler e escrever. O que acontece nos cursos, normalmente, de inglês? A pessoa vai para o curso de inglês
e primeiro ela vai aprender a escrever, aprender a gramática, aprender a ler e escrever. Não. Então, não é eficiente. Tá? Então, a primeira grande dica aí, esqueça a gramática. Segunda grande dica, aprenda 2.000 palavras. Gente, foi feito um estudo, isso é científico, nos Estados Unidos, eles treinaram com a Marinha Americana, tá? Eles ensinaram uma língua estrangeira aos americanos em 8 semanas. Tá? Então, o americano ele precisava de ir para a guerra e precisava de aprender uma língua estrangeira. Então, uma doutora lá, não me recordo o nome agora, mas o que ela fez? Ela criou um sistema onde ela tirou a essência daquela língua, né? A essência de toda língua está em 2.000 palavras. Para eu me comunicar, para eu aprender a me comunicar com a pessoa, eu não preciso de mais do que 2.000 palavras. Né? O nosso vocabulário tem lá, sei lá, 20.000 palavras, 10.000 palavras, nem sei quantas. Mas com essas 2.000 palavras eu consigo me comunicar com qualquer pessoa. Então, se eu conseguir memorizar essas 2.000 palavras, eu tenho grande chance, né? Grande chance não, eu consigo ir para um país, eu consigo, por exemplo, o inglês, né? Eu consigo ir para os Estados Unidos, eu consigo comprar passagem, eu consigo entrar num hotel, né? Eu consigo pegar um táxi, eu consigo fazer tudo conhecendo essas 2.000 palavras. Então, se você memorizar essas 2.000 palavras, gente, né? Que é a base de toda a língua, memorizar 2.000 palavras, você consegue se comunicar em qualquer língua, tudo bem? No caso, né, no caso do inglês. A terceira grande dica, aprenda estudando algo do seu interesse. Então, gente, como que funciona isso? Quando eu vou estudar inglês, ao invés de eu ir para uma sala de aula e ficar lá aprendendo the books on the table ou histórias que eles entregam para a gente, por que não aprender o inglês usando algo do meu interesse? Por exemplo, se eu faço administração de empresas, eu vou aprender o inglês lendo textos relacionados à administração de empresas. É aquilo que eu gosto, é aquilo que eu faço. Se eu gosto de culinária, eu vou aprender o inglês, além de estar aprendendo técnicas de culinária, eu posso aprender uma outra língua. Então, se eu usar uma informação do meu interesse, uma informação que me agrade, isso vai me ajudar muito a aprender uma língua estrangeira, beleza? A quarta grande dica é potencialize seu estilo de aprendizagem. Então, nós vimos lá atrás que falamos de estilos de aprendizagem, né? Tem a pessoa que é auditiva, né? Que aprende mais ouvindo, a pessoa que é visual aprende mais vendo, e a pessoa que é sinestésica, ela aprende mais escrevendo. Tá? Então, quando eu descubro, né, qual é o meu estilo, né, o meu estilo principal de aprendizagem, né, a gente aprende com todos os sentidos, mas a gente sempre tem um estilo que prevalece. Tá? Então, no meu caso, eu sou auditivo. Então, por que não ouvir mais em inglês? Se eu quero aprender inglês, por que não gravar áudios ou pegar áudios prontos e ouvir bastante? Isso vai me ajudar no processo de aprendizagem. Tudo bem? Então, fica aí a dica para o aprendizado da língua estrangeira. Tá? Então, gente, eu vou parar por aqui. Tá? Nós estamos entrando num outro tema, então eu vou encerrar aqui nessa parte. Nós voltamos na próxima aula. Eu vou falar sobre técnicas de seleção de palavra-chave. Então, você vai aprender a selecionar, a buscar a essência de um texto. Tudo bem? Então, a gente encontra na próxima aula. Obrigado. Até a próxima.